Vamos ficar de pé, irmãos. Mateus, capítulo de número 21, e os versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Agora você vai comigo lá no Velho Testamento, no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 9. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, versículo 10: eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Dizendo Calebe: e ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Diga assim: ainda hoje a minha força é para a guerra, é para sair e para entrar. Versículo 12: agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jofané, Hebrom em herança. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre um homem. Este homem era Calebe. Calebe era aquele homem que, juntamente com Moisés e juntamente com o povo hebreu e juntamente com Josué, eles atravessam 40 anos no deserto. E eles vão em rumo de uma terra prometida. E chega um momento em que Moisés manda os espias olharem a terra, e eles vão olhar a terra, e eles voltam. Mas alguns dos espias vieram com a notícia de que a terra era boa, porém a terra tinha muitos gigantes. A terra tinha muitos inimigos. E por causa disso, Deus fala para eles que somente Josué e Calebe, por causa da descrença do povo, somente os dois
é que entrariam na terra prometida. Então Moisés, orientado por Deus, faz com que eles ouçam o que Deus tinha para lhes dar. Deus tinha para dar para eles uma terra que emanaria leite e mel. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que esse povo, Caleb e Josué, eles tenham também uma parte da herança dessa terra. As tribos de Israel terão herança dessa terra. Eles entram na terra prometida mas antes de eles entrarem, Moisés morre. Aquele com quem Deus falara sobre a promessa, que Deus falara sobre a terra e que Deus falara sobre a herança de cada tribo. Caleb estava lá, juntamente com Josué. E eles ouvem da palavra, da boca de Josué e da boca de Deus, sobre a herança que seria deles. Passam-se 5 anos depois da morte de Moisés. O povo já atravessou o Rio Jordão. Eles derrubam as muralhas de Jericó. Eles estão em guerra. Tem a vitória. Mas aí um dia Caleb chega para Josué. Josué, tu te lembras que Deus falou para mim e para você que nós teríamos uma herança na terra? E Caleb diz assim: ô Josué, eu e você já estamos assim meio velhinhos os dois, né? E Caleb diz: eu estou com 85 anos, cara. 85, 40 anos no deserto. E eu quero aquilo que Deus prometeu me dar. Diga-se comigo: aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E a promessa que Deus deu para Caleb foi essa: eu te darei o monte. E depois Caleb chega para Josué. Quando Josué está entregando a herança do povo, de cada tribo, aí Caleb diz assim: olha, para mim, sabe o que é que eu vou querer? Ô Josué, eu não vou querer aquela terra boa, eu não vou querer aquela terra onde tem uvas, eu não vou querer aquilo que é bom não. Sabe o que é que eu vou querer? Eu vou querer o que Deus me prometeu. E Deus disse que eu teria um monte. Aí Caleb olha para o monte Hebron e diz assim: ô Josué, eu quero aquele monte como herança. Aí o Josué deve ter olhado para Caleb e deve ter dito assim: ô Caleb, meu filho, olha, nós somos amigos, nós entramos na terra, você entrou comigo e, rapaz, a gente tinha força, meu irmão. O negócio era para valer, tinha muito gigante, tinha muito inimigo, e nós fomos lá e derrotamos todos os inimigos, atravessamos, derrubamos as muralhas de Jericó. Mas, ô Caleb, tu não está mais com 40, tu estás com 85. Há 45 anos atrás, Deus me fez a promessa. E eu quero te dizer uma coisa, Josué, disse Caleb: com a força que eu tinha de 40 anos, eu tenho essa mesma força hoje, com 85 anos de idade. Ô Josué, eu quero esse monte. A palavra montanha, na palavra de Deus, ela tem várias conotações. Quando se fala em montanha, eu posso me lembrar de que montanha é lugar de sacrifício. Nós podemos citar aqui sobre um monte chamado Moriá. E nesse monte, Deus pede a Abraão que ele ofereça como sacrifício o seu filho Isaque.
E eles subiram ao monte. E quando chega no Monte Moriá, estava ali preparado, se prepara a lenha, se prepara o lugar do sacrifício. Mas o seu filho Isaque pergunta: papai, aonde está o sacrifício? Está aqui a lenha, está aqui o altar. Aonde está o sacrifício? E eles estão lá no monte. E Abraão diz para o seu filho Isaque: Isaque, não se preocupe, Deus proverá. Pai, nesse monte, meu filho, Deus proverá aqui nesse monte, lugar de sacrifício. E nós sabemos muito bem da história, quando Isaque é colocado sobre o altar, sobre a lenha, quando Abraão levanta a sua faca, levanta o seu cutelo para matar o seu filho, Deus brada lá do céu: Abraão, não faças isso, porque agora eu sei, eu tenho uma certeza que tu és um homem de fé, que tu és aquele que cumpres aquilo que eu pedi, e eu pedi e tu me deste o teu filho. E naquele momento aparece o cordeirinho para o sacrifício. Diga assim: o meu Deus é o Deus que está no monte do sacrifício. Nós podemos pensar também em outro monte na palavra de Deus. Um monte em que Deus chama Moisés para conversar com ele. É o monte do diálogo com Deus. É o monte em que Deus entrega ao seu filho Moisés, ao grande líder, Deus entrega as tábuas da lei. Moisés sobe e lá no monte ele tem um diálogo com Deus. Diga-se comigo: no monte Deus está presente para prover. Diga: no monte Deus está presente para ter um diálogo com o seu povo. O nosso Deus é um Deus dos montes, mas tem um monte em que Deus não estava lá. É um monte chamado Gólgota, ou o Monte Caveira. Nesse monte Deus não estava lá. Naquele momento em que o seu filho amado Jesus Cristo está morrendo, ele brada ao Pai e diz assim: Deus meu, Deus meu. Era como Jesus estivesse dizendo: Pai, tu és o Pai, tu és o Deus dos montes. Quando Abraão subiu no monte, tu estavas lá. Quando Moisés subiu no monte, tu estavas lá. Quando Elias subiu no monte, tu estavas lá. Senhor, mas e agora? Pai, por que me abandonaste? A palavra de Deus nos fala que monte, preste atenção, é lugar de dificuldades. Suba um monte para você ver. Eu já tive o privilégio e a coragem de subir o monte de Deus, ou Monte Hebron, ou Monte Sinai, como é chamado, já por 2 vezes. Mas quando eu subi, eu tinha 40 anos de idade. Hoje eu estou mais novo, não subo mais. Não dá mais. São 3h30 para subir aquele monte. Meu Deus, e você vai. Com 10, 15 minutos você está subindo, e você tem que subir de madrugada, porque durante o dia o monte fica no meio do deserto e é muito quente. Você vai subindo no frio terrível. E você vai subindo. Daqui um pedacinho começa a faltar ar. Você está na altitude.
e o ar começa a faltar, você começa a respirar com dificuldade. E em uma das oportunidades que nós subimos aquele monte, eu vi uma senhora passar mal e falecer subindo o monte. Monte é também lugar de dificuldade. E quando nós vamos agora lá para o nosso texto de hoje à noite, Caleb diz assim: Josué, eu quero aquele monte. E olha o que é que ele fala sobre esse monte. Versículo 12. Agora, pois, me dá esse monte, que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia, tu ouvistes que os anaquins estão aonde, irmãos? Estão no monte. Os inimigos estão no monte. Grandes e fortes cidades estão aonde? No monte. Olha o que é que Caleb quer. Aos 85 anos de idade, Caleb diz assim: eu não quero facilidade não. Eu quero coisa difícil. Eu quero um monte que tenha inimigo. E aqui, monte significa aqui os inimigos. Aquilo das dificuldades que Satanás coloca nas nossas vidas. E agora nós vamos lá para o Novo Testamento. No texto que nós lemos hoje à noite, quando Jesus diz assim: se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para este monte: monte, sai daqui e lança-te ao mar, e assim será feito. Sabe o que é que significa isso? Significa dizer que todas as vezes nessa vida que um monte de problemas, que um monte de dificuldades, que um monte de coisas que Satanás coloca no meio do caminho, Jesus está dizendo: você tem autoridade pela fé. Você vai dizer para o monte: aleluia, monte, eu te ordeno em nome de Jesus, lança-te ao mar, sai da minha frente. O monte pode estar cheio de problemas, o monte pode estar cheio de inimigos, mas a pergunta que Caleb faz é essa: será que o meu Deus não é também um Deus que vai estar comigo no monte? E nesta noite eu quero declarar para você, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, todas as dificuldades, todas as grandes montanhas dos montes que Satanás tem colocado na tua vida, em nome de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, Ele está dizendo: pela fé você vai dar ordem, pela fé você vai dar ordem ao monte, e o monte vai cair em o nome de Jesus. Qual é o teu monte, meu irmão? Qual é o teu monte? O que é que Satanás tem se levantado contra a tua vida? Aonde é? Que altura é? Não queira coisa fácil não. Caleb não quis coisa fácil não. Tem muita gente que só quer coisa boa, né? Senhor, me dá um carro 0 quilômetro. Senhor, me dá um sítio. Senhor, me dá uma fazenda. Senhor, me dá um bom emprego. Senhor, eu só quero coisa boa. Senhor, me dá uma igreja rica. Olha, Senhor, me dá uma coisa boa, Senhor, que eu já estou aqui, arquejando. Já estou aqui com 80 e tantos anos, Senhor. Já está na hora de eu me aposentar, já está na hora de eu ter uma vida boa, seguro de vida. Mas Caleb diz assim: não, comigo é diferente. Eu estou com 85 anos, e é com 85 anos que Deus vai me dar a força. A mesma força que eu tinha com 40, eu vou ter força para enfrentar os montes. Eu vou ter força. Olha o que é que Caleb diz para Josué: eu quero conquistar esse monte. Ele não disse: o meu Deus vai me dar esse monte, vai ser tudo fácil. Ele diz assim: Josué, eu quero aquele monte, porque eu vou conquistar, vou derrotar aqueles inimigos, e aquele monte vai ser meu. Sabe o que é que significa isso? A palavra de Deus nos diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue,
A nossa luta é uma luta espiritual, não é uma luta carnal. É uma luta espiritual. Aí então eu posso aqui fazer uma visão na minha mente. Caleb vai subir no monte. Os mais novos vão dizendo: ô velhinho, 85 não dá. E Caleb vai subir no monte. E Caleb vai dizendo: para vocês não dá, mas o meu Deus é um Deus que está lá no monte, e o meu Deus é aquele que vai me dar a vitória. O meu Deus é aquele, aleluia, que está lá me esperando, e eu vou derrotar, eu vou conquistar esse monte. Levante assim a sua mão comigo. Aleluia. Deixa a sua mão levantada. Caleb diz: eu vou conquistar. E depois de conquistar, ele diz: esse monte agora é meu. Esse monte agora é meu. O inimigo foi derrotado. Queridos, eu pedi para você levantar a sua mão, porque nós não servimos a um Deus fraco. Nós não servimos a um Deus pequeno, mas servimos a um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que está de cima e não por baixo, um Deus que me deu poder para dominar. Presta atenção, Satanás tem força? Tem, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e o Satanás estará sempre debaixo do meu pé, e eu enfrento os montes, e a glória de Deus vai estar presente na minha vida. Amém.